Eu abri a porta e vi a minha vida tentando entrar com uma mala. Nós ouvimos dizer que a senhora comprou uma mansão luxuosa nos Alpes. Nós viemos morar com a senhora e fazer as pazes. A voz foi da Nádia, a filha do meu marido. Sorriso de foto-olhos que não sorriam de verdade. Atrás dela, Arthur segurava outra mala e vestia aquela expressão cansada, quase humilde. Teatro. O ar gelado entrou junto com eles, trazendo cheiro de neve e gasolina do carro, que ainda estava ligado lá fora. As botas de Nádia deixaram pequenas manchas úmidas no tapete claro, como se ela já começasse marcando o território. Eu não perguntei quem contou. Eu não disse não. Só dei um passo para o lado. Entrem. Nádia nem esperou. Empurrou a mala para dentro com as rodas batendo no mármore do hall e atravessou como se sempre tivesse sido dona do caminho. O som ecoou e foi aí que o sorriso dela falhou. Porque o que havia naquele saguão não era a mansão que ela tinha imaginado. Havia uma mesa comprida alinhada com a porta. Em cima, uma pasta preta com meu nome, um leitor portátil de documentos canetas iguais e um envelope pardo lacrado. À direita, Brigitte, a administradora da casa, estava em pé com as mãos cruzadas. À esquerda, um homem de terno cinza e laptop aberto me olhou e assentiu Dr. Laurent. Ele não era meu advogado por drama. Era o profissional que eu contratei quando decidi que na minha vida, palavra sem registro ia parar de mandar. Nádia parou com a mala no meio do tapete como se tivesse pisado num degrau invisível. Que é isso? Ela perguntou tentando soar divertida. Recepção de hotel. Eu fechei a porta. O clique foi pequeno, mas definitivo. É protocolo, eu disse. Vocês disseram que vieram morar comigo, então vamos fazer do jeito certo. Arthur avançou um passo, ainda tentando a voz de marido que resolve no abraço. Amor, a gente só veio conversar. Você não precisa... Eu preciso, eu cortei sem levantar o tom. E você também. O Dr. Laurent deslizou a pasta pela mesa silencioso. Nádia puxou a alça da mala desconfiada. Eu não vou assinar nada. Para conversar, não. Para ficar sim, eu respondi. É uma casa privada e é a minha casa. A palavra minha saiu lisa sem orgulho, só fato. Ela olhou para Arthur pedindo socorro. Arthur abriu a boca e desistiu. Ele conhecia essa minha voz, a voz que eu usava no banco no seguro no imposto. A voz que ele chamava de fria até precisar dela. Eu deixei o envelope lacrado bem à vista. Antes de qualquer coisa, eu disse documento de vocês. E um aviso a regras básicas. Nada de entrar no meu escritório, nada de mexer em armário trancado, nada de usar o endereço para cadastro sem minha autorização. Áreas comuns são monitoradas. Vocês foram avisados agora. Brigitte apontou para a plaquinha perto da escada, área monitorada por segurança. Eu tinha mandado colocar semanas antes, no mesmo dia em que mandei trocar todas as fechaduras internas e separar as chaves por cor. Azul para áreas comuns, preto para a área privada. Simples. Nádia soltou uma risada curta. Monitoradas. Você virou paranoica? Eu virei organizada. Arthur soltou o ar impaciente. Isso é exagero, Helena. Eu olhei para ele. Exagero foi eu acreditar que família era argumento, eu disse. Senta. Ele pensou em contrariar. Eu vi. O hábito de mandar por costume. Mas o Dr. Laurent estava ali e Arthur odiava a plateia quando não controlava essa narrativa. Ele puxou uma cadeira e sentou. Nádia ficou em pé com o casaco aberto como se quisesse ocupar mais espaço do que o corpo dela tinha. Eu continuei de pé. Aquilo não era conversa de conforto. Vocês ouviram dizer que eu comprei isso aqui? Eu comecei. De onde veio essa história? Nádia deu de ombros. Você postou uma foto e a amiga da tia Marta comentou. Cidade pequena, notícia corre. Uma foto não compra uma casa, eu disse, e notícia não é escritura. Arthur levantou os olhos. Você está dizendo que não comprou... Eu estou dizendo que vocês não vieram por paz, eu respondi direto. Vieram por oportunidade. Nádia bateu o pé ofendida demais para ser adulta. Eu vim porque meu pai está cansado. Ele merece tranquilidade. E porque a gente pode recomeçar.
Recomeçar onde eu perguntei. Ela apontou ao redor como se o lugar fosse o argumento. Aqui, você tem espaço. Eu tenho espaço, eu disse, mas eu não tenho obrigação. Arthur riu seco. Obrigação, eu sou seu marido. Você é o marido que me pediu confiança e me deu silêncio, eu respondi. E é o pai que deixou a própria filha transformar recomeço em chantagem. Nadia abriu a boca para cortar, mas o Dr. Laurent levantou a mão educado. Madame Helena, posso iniciar o procedimento? Eu assenti. Nadia franziu a testa. Procedimento de quê? De hospedagem, eu falei. Vocês vão ficar ótimo. Identidade e telefone, assinatura de ciência das regras. Vocês não assinam. A conversa acontece fora daqui, no café da vila, e depois cada um segue seu caminho. Arthur apertou as têmporas. Helena, você está me humilhando. Eu estou impedindo vocês de me invadirem. Brigitte colocou 3 copos de água na mesa, sem barulho, como se servisse a um julgamento. Nadia abriu a bolsa e tirou o documento jogando na mesa. Pronto, tá satisfeita. Eu peguei com 2 dedos e passei no leitor. Bip. O Dr. Laurent digitou no laptop. A primeira peça do meu plano registrar presença voluntária e ciência das regras. Sem gritos. Só prova. Arthur hesitou. Ele sabia que prova era perigosa quando você vive diversões. Arthur, eu disse usando o nome dele como quem chama alguém de volta para a realidade. Documento. Ele colocou a identidade na mesa devagar. Enquanto o Dr. Laurent salvava os dados, Nadia aproveitou a distração e puxou a mala em direção à escada. Eu vou ver os quartos, ela disse como quem anuncia uma decisão. Brigitte deu um passo lateral e bloqueou o caminho com uma gentileza quase irritante. Madame, por aqui não, ela falou. A senhora Helena ainda não autorizou. Nadia ficou vermelha. Você é funcionária? Sai da frente. Brigitte não mudou a expressão. Eu sou responsável pela segurança desta casa. Arthur se levantou pronto para transformar aquilo em escândalo. Helena, olha isso. Você colocou gente para mandar na minha filha? Eu encarei os dois. Eu coloquei gente para proteger minha casa, eu disse. E você acabou de confirmar porque eu precisei. Nadia voltou para a mesa com a mala batendo a roda no rodapé de propósito. Tá, onde a gente vai ficar então? Você vai ficar no quarto de hóspedes do térreo, eu disse, com banheiro ao lado, sem acesso à ala privada. Como assim ala privada? Arthur perguntou irritado. Como qualquer casa que respeita a privacidade, eu respondi. E antes de perguntar sim, eu tenho chaves separadas. Você não vai ter? Arthur se levantou de novo. Isso é absurdo. Eu sou seu marido. Eu puxei o celular, desbloqueei e mostrei a tela por 1 segundo só o suficiente. Notificação do banco. Tentativa de acesso ao seu cofre digital bloqueada. Nadia arregalou os olhos. Arthur empalideceu. Eu guardei o celular e voltei a olhar os dois como se nada tivesse acontecido. Agora eu disse com a mesma calma quem foi que tentou entrar nas minhas contas antes mesmo de vocês tirarem a neve do sapato. Silêncio. E naquele silêncio, eu entendi, eles não tinham vindo para fazer as pazes. Eles tinham vindo para pegar, e já estavam tentando. Eu reli mentalmente o hall, o envelope lacrado, o laptop do Dr. Laurent, o bip do leitor de documentos e a notificação do banco. Nada ali era impulso, era método. Arthur foi o primeiro a tentar recuperar o controle. Isso deve ter sido um engano, ele disse a voz já mais baixa. O banco manda alerta por qualquer coisa. Nadia riu, mas foi uma risada seca. Helena, para. Você está criando caso no minuto 1. Eu não respondi à provocação. Peguei meu celular de novo, abri o aplicativo do banco e cliquei no histórico de tentativas. Data, hora, método, cofre digital. O Dr. Laurent aproximou a cadeira sem pressa. Madame, o banco registra o dispositivo UIP e a localização aproximada, ele disse. Arthur ficou duro. Você trouxe advogado para nossa casa como se fosse, sei lá, uma audiência? Eu trouxe porque eu cansei de ser surpreendida, eu respondi. Brigitte indicou o corredor do térreo. Quarto de hóspedes é por aqui, madame. Nadia não se mexeu. E meu pai?
O quarto dele fica no andar de cima. Ala de hóspedes também, eu disse, e é o único acesso permitido. Você vai ter chave azul. Ele também. Azul, Arthur repetiu irritado. Azul abre áreas comuns. Preto abre o que é meu, eu disse simples. Você não tem preto. Arthur deu um passo como se fosse me encarar de perto. Eu não recuei. Ele parou no meio do caminho como alguém que percebe que a encenação não funciona quando o outro não entra no jogo. Você virou uma estranha, ele soltou. Eu virei adulta, eu respondi. O Dr. Laurent fechou o laptop com um clique discreto e colocou uma folha sobre a mesa. Termo de ciência, ele disse para Nádia. Eu já dei documento, ela retrucou. Documento prova quem a senhora é. O termo prova que a senhora entendeu as regras. Ele respondeu educado demais para ser ofendido. Nádia pegou a caneta, assinou com raiva e empurrou o papel de volta. Arthur hesitou, leu rápido, como se procurasse uma brecha e assinou também. Eu vi a mão dele tremer um pouco, não de medo de mim, de medo de rastro. Quando Brigitte os levou, eu fiquei com o Dr. Laurent no hall. A casa sem eles voltou a respirar. Eu passei os dedos no envelope pardo lacrado. Não abri, ainda não. Você viu a reação deles, eu disse. Vi, ele respondeu. E vi a pressa. Quem vem fazer as pazes não tenta acessar cofre digital antes de tirar o casaco. Eu assenti. Quero o relatório completo do banco. Dispositivo IP localização. Eu solicito hoje, ele disse, mas leve em conta se foi pelo Wi-Fi daqui fica fácil provar. Se foi por rede móvel, também dá, mas leva mais. Foi perto, eu falei. Eu senti. Eles entraram e já tinham intenção. O Dr. Laurent pegou o celular dele e digitou um e-mail curto, sem drama. E mais uma coisa ele acrescentou. A senhora precisa manter o mesmo padrão de conduta, sem explosões, sem ameaças, tudo por escrito. É o meu idioma, eu disse. Papel. Ele guardou o celular. Então avance. Quando ele saiu, eu fui até a cozinha. Não para me acalmar, eu não estava em pânico. Fui porque vida real tem fome, tem chaleira, tem rotina. Coloquei água para ferver. Peguei 2 canecas. Eu sempre pegava 2 quando Arthur vinha junto. Foi automático. Eu parei com as canecas na mão e pela primeira vez naquele dia senti uma coisa pequena e amarga, o peso de um hábito que morreu antes de eu aceitar que tinha morrido. Eu guardei uma caneca, fiz chá só para mim. Sentei na bancada e abri as câmeras no tablet. Áreas comuns, corredor, hall, porta do meu escritório fechada com a fechadura preta. Tudo quieto. Até não ficar. 1 hora depois, Nádia apareceu no corredor com o celular na mão. Ela fez uma chamada de vídeo e não teve o cuidado de falar baixo. É maior do que eu pensei, ela disse em português rindo. Tá, tem câmera, mas dá para contornar. Fica tranquila. Eu mantive o olhar no tablet como se eu fosse uma estranha observando a minha própria casa sendo medida. Brigitte cruzou o corredor e parou a poucos passos oferecendo uma bandeja com toalhas limpas. Nádia nem agradeceu. Só pegou e foi embora. Arthur apareceu em seguida sozinho. Parou diante da porta do meu escritório, olhou a fechadura, voltou o olhar para a câmera e eu tive certeza de que ele percebeu onde o olho da casa estava. Ele levantou as sobrancelhas como quem desafia. Depois seguiu para o quarto dele. Eu esperei o silêncio virar noite. Lá fora, o frio de montanha deixava o vidro com pequenas linhas de condensação. A calefação fazia um zumbido contínuo e eu gostava daquele som. Era o som da casa funcionando sem pedir desculpas. Às 23h47, eu vi o primeiro avanço deles. Nádia saiu do quarto do térreo com um casaco por cima do pijama. Passou pelas câmeras como quem não está fazendo nada errado. Parou no hall, olhou o quadro com o meu nome na parede, uma placa discreta da administradora, necessária para a documentação do imóvel, e tocou com a ponta do dedo como se quisesse apagar. Ela foi até a mesa do hall. Abriu a pasta preta onde estavam apenas cópias de regras e termos. Folheou rápido. Não achou o que queria. Voltou para o corredor. 2 minutos depois, Arthur apareceu. Não de pijama, de roupa, calça, jaqueta, sapato, como alguém que não veio dormir. Eles se encontraram perto da escada.
Não se abraçaram, não fizeram cena. Só trocaram frases curtas, o tipo de conversa de quem já combinou o plano antes. Agora Nadia sussurrou. Arthur assentiu. Eles foram até a porta do meu escritório. Nadia tirou do bolso um cartão fino daqueles que abrem fechaduras simples. Ela não era uma ladra profissional, ela era uma pessoa que assistiu o vídeo e achou que bastava. Quando ela enfiou o cartão à fechadura preta, nem se mexeu. Não era uma porta de apartamento barato, era uma fechadura de segurança. Ela tentou mais 2 vezes irritada. Arthur encostou a mão no batente como se tivesse paciência. Não tinha. Ele olhou para os lados e então, com o gesto mais antigo do mundo, testou a maçaneta como se a casa fosse ceder por respeito. Não cedeu? Nadia olhou o celular e digitou algo rápido. Eu vi a luz do aparelho refletir no rosto dela. Ela estava chamando alguém, pedindo instrução, pedindo senha, pedindo qualquer coisa. E então veio o novo evento, o erro deles. Arthur pegou o celular dele e conectou no Wi-Fi da casa. Eu tinha deixado a rede de hóspedes ativa e tinha deixado uma isca junto com ela. No momento em que ele se conectou, o roteador registrou o dispositivo. Nome do aparelho, modelo, horário. Eu recebi a notificação silenciosa no meu celular, novo dispositivo conectado, Arthur IP13. Eu não me mexi. Deixei eles tentarem mais. Porque o meu plano avançava justamente quando eles acreditavam estar avançando. Às 00:06, Arthur voltou para o hall, abriu a gaveta da mesa como se ainda fosse dele e puxou um molho de chaves. Azuis. Todas azuis. Ele escolheu uma ao acaso e tentou na fechadura preta. A chave não entrou. Nadia soltou um palavrão abafado. Eu poderia ter descido e colocado os 2 para fora naquele minuto, mas expulsar na madrugada dá a eles um roteiro pronto. Ela surtou. Ela nos humilhou. Ela enlouqueceu. Eu não ia dar esse presente. Eu ia dar algo pior, registro. Quando eles desistiram, Nadia voltou para o quarto. Arthur ficou mais 1 minuto parado diante da porta do escritório, como se tentasse lembrar onde foi que perdeu o poder sobre mim. E então ele fez uma coisa que eu não esperava. Ele foi até a porta de entrada. Não abriu, só ficou ali com a mão perto da maçaneta como se considerasse ir embora. Depois virou de volta e subiu. Eu desliguei o tablet e fui até meu quarto sem pressa. Fechei a porta. Sentei na cama. Abri o aplicativo do banco de novo e vi outra tentativa agora com um método diferente. Recuperação de acesso. Eles estavam tentando resetar minha vida. Eu liguei para o Dr. Lawrence sem hesitar. Ele atendeu no segundo toque como se estivesse acordado me esperando. Madame, ele disse... Eles tentaram entrar no meu escritório e Arthur conectou no Wi-Fi, eu falei. Silêncio curto do outro lado. Depois, perfeito. Não confronte agora. Amanhã cedo pedimos ao banco o relatório completo e ao provedor o registro do roteador. Eu preparo uma notificação formal, violação de regra. E se eles negarem, negar não apaga log. Eu respirei fundo, não para me controlar, para me preparar. Tem mais uma coisa, eu disse. Eu quero abrir o envelope. Então abra, mas sozinha, e me mande foto. Eu levantei e fui até o closet onde eu tinha guardado um envelope pardo lacrado. Eu não deixava coisas importantes no hall. Aquilo no hall era cena. O real ficava comigo. Eu sentei no chão encostada na porta do armário e rompi o lacre com cuidado. Dentro havia 2 folhas. A primeira era uma notificação do banco, não sobre meu cofre, sobre uma linha de crédito antiga no nome do Arthur com atraso e juros acumulados, um valor grande o suficiente para destruir qualquer recomeço fingido. A segunda folha era pior, muito pior. Um documento de garantia, com o nome de Nadia. E no campo cônjuge anuente uma assinatura. A minha. Eu encarei aquela assinatura por alguns segundos com o cérebro tentando achar uma saída que não existia. Era o meu nome do meu jeito. Mas eu nunca tinha assinado aquilo. Eu peguei o celular, tirei foto, mandei para o Dr. Laurent. Ele respondeu quase imediato numa linha só. Isso é falsificação. E agora o jogo muda.
Eu olhei para a porta do meu quarto, para o silêncio do corredor e entendi que eles não tinham vindo morar comigo. Eles tinham vindo me usar como escudo. E alguém, Arthur ou Nádia, tinha tentado me transformar em responsável por uma dívida que eu nunca aceitei. Lá embaixo a casa parecia quieta. Mas eu sabia a próxima tentativa não ia ser uma chave na porta. Ia ser uma mentira no papel. Eu reli na minha cabeça a última cena da noite, Nádia no corredor, Arthur diante da minha porta, o cartão inútil na fechadura preta, o Wi-Fi registrando o aparelho dele e, por fim, a assinatura minha num documento que eu nunca vi. Eu não dormi, eu organizei. Às 06h10, a casa ainda estava quieta. O aquecimento fazia aquele zumbido constante e a luz azulada da manhã batia no vidro como um aviso. Eu desci, abri a cozinha, preparei café como se fosse um dia comum, porque é assim que eu funciono. Quando a vida tenta virar novela, eu deixo tudo com cara de planilha. Brigitte apareceu impecável como sempre. Madame Helena, café da manhã para 3. Para 3 eu confirmei. E por favor, deixe a bandeja no hall às 8. Ela assentiu sem perguntar por quê. Brigitte era do tipo que observa e conclui, não do tipo que especula. Às 07h58, eu estava no hall com o tablet na mão e uma pasta fina por cima da mesa. O envelope pardo, o verdadeiro, estava guardado comigo. Eu nunca deixaria o veneno onde qualquer um alcança. Arthur desceu primeiro. Camisa abotoada até o segundo botão, barba feita às pressas. Aquele cuidado de quem sabe que vai ser visto. Nádia veio atrás com o cabelo preso de qualquer jeito e o celular já na mão. Ela checava mensagens como quem espera instrução. Brigitte serviu café, pão, manteiga, geleia, queijo. Vida normal em cima de uma bomba. Dormiram bem? Eu perguntei neutra. Arthur abriu um sorriso pequeno. Na medida do possível. Nádia deu de ombros. Frio demais. Eu sentei e cortei um pedaço de pão. Ótimo, então vamos ao assunto. Arthur largou a xícara devagar como se já soubesse o tom. Helena. Ontem à noite houve tentativa de acesso ao meu cofre digital, eu disse. E houve tentativa de entrar no meu escritório. Eu tenho logs e tenho câmera. Nádia soltou um risinho curto, fingindo que aquilo era exagero. Você e suas câmeras. Não é sobre câmera, eu cortei. É sobre regra. Vocês assinaram. Arthur apertou a mandíbula. Você está insinuando que fomos nós? Eu não insinuei nada, eu respondi. Eu só vou agir como adulto quando algo acontece na minha casa, eu registro e eu trato. Eu deslizei um papel pela mesa. Não era acusação. Era um comunicado interno simples. Notificação de violação de regras, área privada. Com data e horário. Isso é para quê? Nádia perguntou, já alterando o tom. Para constar que eu avisei e que houve violação, eu disse. Não é tribunal, é prevenção. Arthur pegou o papel, leu com raiva contida. Você quer nos expulsar? Eu quero entender por que vocês vieram, eu respondi olhando direto para ele. Porque não foi por paz. Nádia inclinou o corpo para frente. Meu pai está com problema, ela disparou rápido demais. Você sabe que ele... Eu sei que alguém falsificou meu nome num documento, eu interrompi. E aí o sorriso dela morreu. Arthur ficou imóvel. Não foi surpresa, foi medo. Que documento? Ele perguntou, como se eu estivesse falando de um recibo. Eu não mostrei a folha, eu só observei a reação. Eu estava trabalhando com microexpressões, agora não com conversa. Um documento sério, eu disse. E hoje de manhã eu vou ao banco com o Dr. Laurent. Isso não é um debate. Arthur se levantou num impulso. Você está exagerando, isso é loucura. Eu continuei passando manteiga no pão, sem pressa. Loucura é tentar fazer alguém pagar por uma coisa que não assinou. Nádia levantou também. Eu não sei do que você está falando. Eu olhei para os dois e deixei o silêncio fazer o trabalho. Silêncio é um tipo de luz, ele ilumina o que a pessoa tenta esconder. Brigitte recolheu uma xícara vazia e, sem querer, me deu uma brecha perfeita. Madame o carteiro já passou, deixou algo com prioridade. Eu senti o estômago apertar, não por medo, por confirmação. Deixou onde eu perguntei.
Na entrada, eu trouxe ela, disse colocando sobre a mesa um envelope branco com selo e carimbo. Arthur viu o envelope e empalideceu na hora. Foi automático. O corpo não mente com carimbo oficial. Eu rasguei com calma. Dentro uma notificação curta, linguagem seca burocrática com um número de contrato e um prazo intimação para apresentar esclarecimentos sobre garantia e anuência. Nome do Arthur, nome da Nádia e meu nome como anuente. Eu respirei uma vez, só uma. Nádia tentou pegar o papel. Eu puxei de volta antes que a mão dela tocasse. Não, eu disse baixo. Arthur passou a mão no rosto. Helena, isso não é o que parece. Eu ouvi essa frase a vida inteira, eu respondi. Sempre é exatamente o que parece. Eu levantei e coloquei o envelope dentro da minha pasta. Brigitte, por favor, mantenha as câmeras rodando e registre qualquer entrada em área privada. Sim, madame. Arthur tentou bloquear meu caminho. Você vai fazer o que me entregar? Eu vou me proteger, eu disse. Eu peguei meu casaco, meu celular e a chave preta que estava no bolso interno, ou deveria estar. Quando eu enfiei a mão, meus dedos acharam só tecido. Vazio. Eu parei por um segundo. Não demonstrei. Não perguntei na hora, porque a pergunta já era acusação e eu precisava de prova, não de briga. Eu olhei para Brigitte. Brigitte, você pode me emprestar sua chave preta por um instante? Eu esqueci a minha no quarto. Brigitte assentiu e tirou do chaveiro um cartão preto diferente da minha chave mecânica, mas com a mesma função abrir a ala privada. Ela me entregou sem hesitar. Nádia não percebeu. Arthur percebeu e desviou o olhar rápido demais. Eu saí com o Dr. Laurent me esperando do lado de fora no carro. Ele não fazia perguntas no portão. Ele fazia perguntas com documento na mesa. No caminho até a cidade, o cenário parecia mentira. Chalés alinhados, fumaça saindo de chaminé, neve limpa, gente indo trabalhar como se o mundo não tivesse golpes. No banco, uma sala pequena aquecida demais, com uma gerente de cabelo preso e sorriso profissional. Ela cumprimentou o Dr. Laurent, primeiro, depois a mim. Madame Helena, recebemos uma solicitação de execução baseada numa garantia apresentada como assinada pela senhora. Não foi, eu disse. A gerente abriu um arquivo no computador e virou a tela com cuidado. A minha assinatura estava lá, idêntica, até o meu HA com curva curta. Foi anexada uma cópia do seu passaporte e um comprovante de residência antigo, ela completou. Meu sangue ficou frio. Comprovante antigo de onde eu perguntei. Ela hesitou e leu. Do seu antigo apartamento em Lyon. Eu ouvi Lyon e vi na minha mente a pasta de documentos do nosso casamento. Arthur sempre teve acesso àquela caixa. Sempre. Porque eu fui a mulher que acreditou que marido não precisava ser vigiado dentro de casa. Dr. Laurent pediu as informações técnicas objetivo. Data de envio, canal. Dispositivo. A gerente puxou o relatório. Foi submetido digitalmente, a partir de uma rede doméstica. Nome do dispositivo consta como Arthur IP13. Eu não pisquei. Eu só senti uma parte de mim encaixar no lugar como uma peça que faltava. Dr. Laurent guardou o relatório impresso numa pasta. Vamos formalizar contestação e iniciar procedimento por fraude documental, ele disse à gerente. Ela assentiu aliviada por ter um caminho burocrático a seguir. Enquanto isso, ela completou por cautela, precisamos limitar movimentações e se houver bens vinculados ao contrato, pode haver bloqueio preventivo até esclarecimento. Eu entendo, eu disse com a voz mais firme do que eu me sentia, mas eu também tenho um registro de tentativa de invasão e de acesso não autorizado. A gerente levantou as sobrancelhas e eu vi o medo profissional dela. Isso não era mais uma família em conflito, era crime. Saímos do banco com papel na mão e uma certeza na garganta. No carro, o Dr. Laurent foi direto. Madame, agora seu plano precisa de duas coisas, prova de autoria e controle de narrativa. Eles vão tentar te pintar como fria, cruel, paranoica. Não dê palco, dê documento. Eu assenti.
E a chave preta sumiu. Ele me olhou. Quando foi a última vez que a senhora viu? Hoje cedo, no bolso interno. Eu senti o volume. Então volte para casa como se nada tivesse mudado, ele disse. E busque a prova, sem confronto ainda. Quando eu entrei, Brigitte estava no hall. Arthur estava no sofá fingindo ler. Nádia estava com o celular nervosa. Eu sorri por educação. Voltei. Arthur levantou rápido demais. E aí, resolveu? Eu abri um procedimento, eu disse. É administrativo e legal. Nada dramático. Nádia ironizou. Você vai mesmo denunciar sua família? Eu olhei para ela com calma. Família não falsifica a assinatura. Eu subi para o meu quarto sem olhar para os lados. No corredor, eu abri o tablet e puxei as câmeras do período da manhã. 07h22. Eu tinha ido à cozinha buscar mais água. Minha bolsa ficou por 1 minuto em cima do aparador do hall. E ali estava. Arthur passando lento como quem procura algo. A mão dele tocou a bolsa com naturalidade. Uma pausa de meio segundo. Um gesto pequeno. E quando ele se afastou, o bolso interno do casaco dele parecia um pouco mais cheio. Eu dei zoom. O suficiente para ver a chave preta brilhando por um instante. Eu fechei o tablet e fiquei parada no alto da escada, olhando para o hall lá embaixo, como se eu só estivesse observando a decoração. Arthur olhou para cima, encontrando meus olhos. Ele tentou sustentar. Eu devolvi um sorriso frio, o tipo de sorriso que não acusa em voz alta, mas já tem prova. Eu desci devagar, sentei no mesmo lugar de manhã. Arthur, eu disse baixa, você pode me devolver a minha chave? Ele congelou por 1 segundo, só um. Nádia levantou a cabeça na hora. Que chave? Arthur forçou um riso. Helena, para com isso. Eu apoiei o tablet na mesa e virei a tela para ele. Pausa no vídeo, a mão dele na minha bolsa. Silêncio absoluto. Eu vi Nádia prender a respiração. Arthur não gritou, não xingou. Ele fez algo pior. Ele colocou a mão no bolso devagar e tirou a chave preta. E antes de colocar na mesa, ele segurou a chave por 1 segundo a mais do que precisava. Como quem diz, sem palavras, eu consigo entrar onde eu quiser. Ele deixou a chave na madeira. O som foi pequeno, mas foi uma ameaça. Eu peguei a chave sem pressa, guardei no bolso e levantei. Obrigada, eu disse. Agora eu tenho mais um registro. Arthur se ergueu também, a voz baixa, venenosa. Você não entende, Helena. Se isso estourar, você cai junto. Eu parei olhando para ele como se eu estivesse vendo um homem estranho dentro da minha casa. Eu não caio com mentira, eu respondi. Eu caio com gente. E foi nesse momento que a porta do meu escritório, lá no corredor, fez um estalo suave. Quase imperceptível. Como uma fechadura que acabou de ser testada. Eu virei o rosto devagar. Nádia estava com o celular na mão. E pela primeira vez eu vi nela uma coisa que não era arrogância. Era pressa. Eu reli a última cena na minha cabeça antes de dar o próximo passo, a chave preta voltando para o meu bolso, a ameaça silenciosa no jeito como Arthur a segurou, e aquele estalo suave na porta do meu escritório, como se alguém tivesse testado a fechadura no exato segundo em que eu olhei para Nádia com o celular na mão. Eu não corri. Coragem não é barulho. Coragem é continuar respirando no mesmo ritmo quando alguém tenta te desequilibrar. Eu subi 2 degraus, parei e falei como quem comenta a temperatura. Nádia, desliga. Ela travou. Do que você está falando? Desliga o telefone. Ela olhou para Arthur antes de me olhar, e esse reflexo pedir permissão com os olhos disse mais do que qualquer confissão. Arthur tentou entrar na frente. Você está surtando. Ninguém fez nada. Eu caminhei até o corredor do escritório sem acelerar. Encostei a mão na maçaneta. Fechada, trancada. O estalo não tinha sido a porta abrindo. Tinha sido outra coisa. Eu tirei a chave preta, abri e entrei. O escritório estava do jeito que eu deixei, mesa limpa, notebook fechado, uma luminária com luz baixa, cheiro de madeira e papel. Nada quebrado. Nada fora do lugar para uma pessoa apressada. Mas eu sei como o meu silêncio fica quando algo foi tocado.
Eu fui direto ao armário embutido, o que só abre com a chave preta e um código curto. Digitei, abri. E ali estava o novo evento, o golpe limpo que só quem vive de papel entende. Uma pasta tinha sido trocada de posição. Era um detalhe ridículo para qualquer pessoa normal, mas para mim era um alarme. Eu deixo minhas pastas por ordem de risco, não por estética, e alguém mexeu. Eu puxei tudo com cuidado e, no fundo, encontrei o que eu não queria encontrar, um envelope transparente vazio, com a etiqueta do meu antigo passaporte. Não era o passaporte, era o envelope onde eu guardava a cópia autenticada. Levaram. Eu fechei os olhos por um segundo, só um, não de desespero, de cálculo. Sem cópia de documento, eles não fabricam a assinatura perfeita com tanta facilidade. Com cópia, fabricam quantas quiserem. Eu voltei para o hall com a pasta na mão. Arthur estava em pé perto da escada. Nádia sentada, fingindo mexer no celular, mas o dedo tremia. Vocês entraram no meu escritório, eu disse baixo. Arthur abriu os braços num teatro cansado. Eu não, ela não, você está inventando. Eu não discuti. Eu virei o tablet e abri as câmeras. Mostrei o trecho da noite, eles na porta, o cartão à tentativa, com a chave azul Arthur conectando no Wi-Fi. Depois mostrei o trecho da manhã, a mão dele na minha bolsa, pegando a chave preta. Eu não falei ladrão, eu deixei as imagens falarem. Arthur ficou imóvel por 2 segundos, então atacou com a única arma que ainda tinha culpa. Você quer destruir a gente, é isso? Depois de tudo que eu fiz por você... Eu ri, não com alegria, com incredulidade. Você quer mesmo falar de tudo que fez? Eu perguntei. Você acabou de usar minha casa e meus documentos para me colocar como garantidora de uma dívida. Nádia se levantou rápido. Eu não pedi isso. E foi a primeira frase verdadeira dela desde que chegou. Arthur virou o rosto na hora raiva contida, como se ela tivesse falado demais. Eu observei os dois conectando as peças. Então foi você, eu disse para Arthur. Não foi acusação, foi constatação. Ele deu um passo na minha direção. Você não entende o que está em jogo, ele sussurrou. Se isso for para frente, a gente perde tudo. Eu mantive o tom calmo, quase educado. Você perde, eu não. Ele estreitou os olhos. Você acha que está segura? Quem você acha que vai acreditar? O banco viu sua assinatura. O documento está no sistema. E sabe o que mais? Você sempre foi a organizada, a controladora. Vai ficar fácil dizer que você concordou e agora se arrependeu. Eu senti uma coisa fria encostar na minha nuca, não medo, não raiva, só clareza. Entendi, eu disse. Então esse é o seu plano, transformar minha prudência em culpa. Nádia respirava curto. Pai? Ela começou. Arthur cortou sem olhar para ela. Fica quieta. Eu encarei Nádia. Quem estava no telefone agora há pouco? Ela engoliu seco. Ninguém. Eu sorri de leve só com a boca. Eu não pedi para você mentir bem. Eu pedi para você desligar. Ela abriu a bolsa, tirou o telefone com raiva e mostrou a tela como se jogasse um osso. Uma chamada recente, nome salvo como Thomas Cartório. Cartório. Meu estômago não apertou. Meu estômago confirmou. Eu peguei meu celular, liguei para o Dr. Loren na frente deles. Tem cartório envolvido, eu disse, e sumiu a cópia do meu passaporte do armário. Do outro lado, ele respondeu sem susto, como quem já esperava. Então eles estão tentando acelerar outra peça. Não confronte mais. Faça uma coisa, chame os dois para uma conversa final, hoje à noite. Diga que você quer resolver sem polícia. Eu vou até aí com um documento. Arthur ouviu a palavra documento e mudou a postura. Foi instantâneo. Documento era o idioma dele também, só que ele usava para esmagar, não para proteger. Eu desliguei e olhei para os dois. Hoje às 7 da noite a gente conversa com alguém presente. Até lá vocês ficam nos quartos, sem circulação na ala privada. Brigitte vai acompanhar. Arthur riu com desprezo. Você acha que vai mandar em mim? Eu já estou mandando, eu respondi. E você já percebeu. Eu me afastei e fui para a cozinha. Não para fugir. Para fazer o que eu sempre faço quando alguém tenta me dominar, volto para o cotidiano. Porque o cotidiano me dá força.
Preparei almoço simples. Arroz, legumes, carne. Coloquei a mesa como se fosse um domingo. O contraste era cruel, uma mesa bonita e 2 pessoas tentando me afundar com assinatura falsa. À tarde eu fiz 2 ligações. Uma para o banco para anexar o registro do roteador, confirmando o envio do documento via rede de hóspedes. Outra para um escritório de perícia gráfica indicado pelo Dr. Laurent, porque se a assinatura é falsificada, eu não vou achar, eu vou provar. E fiz uma terceira ligação, a mais importante, para a seguradora do meu pacote jurídico. Não era drama, era cobertura, e eles funcionam rápido quando há fraude. Quando o sol começou a cair, a casa ficou com aquela luz azul acinzentada que deixa tudo mais nítido. Às 18h30, Brigitte me avisou. Madame e seu marido recebeu um visitante no portão. Um homem. Disse que tinha um envelope para a senhora. Eu senti o coração dar uma batida mais forte, não por medo, por timing. Você deixou entrar? Não, madame, ele insistiu. Eu mandei esperar. Eu fui até a porta. Do lado de fora, um homem de jaqueta escura segurava uma pasta fina. Madame Helena, ele perguntou. Sim. Ele estendeu o envelope. Sou do cartório de... Ele disse o nome rápido. Assunto urgente. Foi solicitado reconhecimento de firma da senhora. Precisamos confirmar identidade. Arthur apareceu atrás de mim no hall como se tivesse sido chamado pelo cheiro do risco. Nádia também surgiu tensa demais. Eu peguei o envelope sem abrir na frente do mensageiro. Obrigada. Eu vou tratar com meu advogado. O homem insistiu. É importante que a senhora assine hoje, a prazo. Eu sorri controlada. Prazos não me obrigam a assinar fraude. A expressão do homem mudou. Ele olhou para Arthur como quem procura orientação. E por um segundo curtíssimo, eu vi o fio invisível ligando os dois. Eu fechei a porta, tranquei, virei para Arthur. Você chamou o cartório para dentro da minha vida, eu disse. Dentro da minha casa. Arthur deu aquele meio sorriso que não é sorriso. Você vai entender. Se você colaborar, a gente sai daqui em paz. Nádia explodiu finalmente. Pai, para ela, vai chamar a polícia. Arthur se virou para ela com um olhar duro. E você vai fazer o quê? Vai voltar pro nada. Você acha que eu tô fazendo isso por diversão? Eu abri o envelope ali mesmo no hall para os dois verem. Dentro havia um documento com título simples e mortal. Acordo de responsabilidade solidária e garantia real. E no campo de assinatura, uma linha em branco esperando o meu nome. Só que havia algo a mais, um anexo com cópia do meu passaporte, o mesmo que sumiu do meu armário. Nádia ficou pálida. Arthur não. Arthur estava preparado para aquilo ser o final, para eu ceder, para eu aceitar por cansaço, por vergonha, por família. Eu dobrei o papel com calma e coloquei de volta. Às 7 eu repeti, a conversa final. Arthur deu um passo à frente, baixou a voz e soltou a frase mais perigosa da noite. Se você não assinar amanhã cedo, chega um oficial de justiça aqui para inventariar essa casa. Brigitte, que estava a 2 metros, travou por um instante e depois voltou a ficar imóvel profissional. Eu olhei para Arthur. Então você já protocolou, eu disse. Ele ergueu o queixo vitorioso. Eu avisei, você cai junto. Eu não discuti, eu só respondi fria. Ótimo, então amanhã a autoridade vem e vai encontrar exatamente o que eu quero que encontre. Arthur franziu a testa, a Vitória oscilando. Nádia olhou para mim como se estivesse vendo uma mulher que não vai implorar. E nesse exato momento meu celular vibrou com uma mensagem do Dr. Laurent. Cheguei. Mas preciso que a senhora me diga uma coisa agora. Há algum documento mais antigo com sua assinatura guardado aqui? Algo que só vocês 3 saberiam. Eu levantei os olhos devagar, primeiro para Arthur, depois para Nádia. E entendi o verdadeiro tamanho do problema. Eles não tinham falsificado uma assinatura. Eles tinham acesso à minha vida inteira. Eu reli a última cena antes de descer. Arthur dizendo que amanhã cedo chega um oficial de justiça, o anexo com meu passaporte e a mensagem do Dr. Laurent pedindo um documento antigo com a minha assinatura.
Eu não precisava procurar longe, eu precisava escolher a assinatura que não pudesse ter sido copiada por scanner. No closet eu tinha uma caixa de metal com apólices e contratos. Dentro, o envelope do nosso casamento civil, papel original, caneta, carimbo, 2 testemunhas. Eu tirei foto e mandei para o Dr. Laurent contrato do casamento, original. Ele respondeu, perfeito, desça, agora. No hall, Arthur e Nadia estavam tensos demais para fingir normalidade. Dr. Laurent entrou pela porta lateral com uma mulher da minha seguradora jurídica. Brigitte ficou ao lado discreta, mas alerta. Boa noite, Dr. Laurent disse. Vamos formalizar. Arthur soltou um meio riso, então virou audiência na sala. Virou limite, eu respondi. Dr. Laurent abriu uma pasta. Madame Helena contestou a anuência apresentada ao banco. Temos relatório do banco com submissão via rede de hóspedes associado ao dispositivo Arthur IP13. Imagens de tentativa de acesso à área privada e registro de subtração de chave. Arthur ergueu o queixo. E daí amanhã o oficial vem. Vocês não seguram isso. A representante da seguradora perguntou. Seca. O senhor tem ordem judicial. Arthur piscou 1 milésimo de hesitação que entregou tudo. Vai ter, já está protocolado. Dr. Laurent não discutiu. Só colocou na mesa o título do documento que tentaram me empurrar. Acordo de responsabilidade solidária e garantia real. O senhor quer que ela assine usando cópia do passaporte dela, obtida sem autorização. Nadia engoliu em seco. Eu não pedi isso! Arthur virou para ela ríspido, fica quieta. Eu olhei para Nadia. Quem era Thomas Cartório? Ela tentou mentir, mas a voz falhou. Eu achei que era para resolver. Ele disse que era temporário. Temporário é o nome bonito de um prejuízo que não é seu, eu disse. Arthur explodiu. Você tem tudo, Helena. E eu tô afundando. Você nunca dividiu de verdade. Eu respondi sem levantar o tom, eu não divido crime. Dr. Laurent mostrou a foto do contrato do casamento. Assinatura original, caneta no papel. Vai para a perícia com a assinatura digital do banco. Com o log do roteador não sobra arrependimento. Sobra falsificação. Arthur tentou avançar um passo. Eu não recuei. Você acha que alguém vai acreditar em você? Ele sussurrou. Você sempre foi a controladora. Obrigada, eu disse. Controladora não assina no escuro. A campainha tocou. Brigitte abriu. Um oficial de justiça entrou com pasta e expressão neutra. Atrás dele, o mesmo homem do cartório da tarde, agora sem pressa de sorrir. Boa noite, o oficial disse. Diligência de verificação relacionada a um pedido de garantia real. Dr. Laurent se adiantou. Excelente. A senhora Helena já contestou e há suspeita de fraude. Aqui está o relatório do banco, o registro do roteador e as imagens. O oficial pediu identificação. Arthur entregou o documento com a mão dura. Nadia tremia. Eu confirmei olhando para o oficial. Eu não assinei nenhum acordo de responsabilidade solidária. Meu passaporte foi usado sem autorização. O oficial anotou. Então a diligência muda de natureza. Registro como suspeita de fraude documental. O Sr. Arthur será intimado para esclarecimentos. O homem do cartório pigarreou. Eu só fui orientado a colher assinatura. Dr. Laurent não perdeu a educação. E o cartório será notificado sobre uso indevido de documento e tentativa de obtenção de assinatura sob pressão. O senhor quer registrar isso formalmente agora. O homem ficou pálido, Arthur também. A representante da seguradora virou para mim. Madame, recomendamos notificação imediata de saída por violação do termo e pedido de restrição de acesso ao imóvel. Eu assenti. Brigitte, eu disse, prepare as malas deles, táxi para a vila. Arthur tentou. Você não pode me expulsar. Eu sou seu marido. Você é o homem que tentou me colocar como garantidora, eu respondi. E isso acabou. Dr. Laurent completou o termo de hospedagem violado. E a suspeita de crime. O senhor sai hoje. Nadia deu um passo para a porta e parou como se não soubesse para qual lado a vida dela ia.
Eu não quero ir com ele, ela disse quase sem voz. Arthur virou para ela, furioso. Vai me abandonar agora! Nádia chorou, mas falou, você me colocou nisso. Eu encarei Nádia com frieza suficiente para ser justa. Uma noite num hotel. Eu pago. Amanhã, 10 horas, você vai ao escritório do Dr. Lohan e coopera. Se você quiser sair desse buraco sem me arrastar junto, essa é a sua única porta. Mas não é a porta da minha casa. Ela assentiu, engolindo o orgulho. Arthur saiu primeiro, tentando manter postura. O oficial registrou a saída profissional. O cartório saiu atrás menor do que entrou. Nádia foi por último, olhando para dentro como quem percebe que fazer as pazes era só uma frase para invadir. Quando a porta fechou, o silêncio ficou limpo. Dr. Lohan conferiu comigo o básico contestação no Banco Perícia Comunicação ao cartório pedido de restrição de acesso. Sem drama. Só passos. Depois que eles saíram, eu desci até o meu escritório e abri o armário de novo. O envelope do passaporte ainda estava vazio. Eu encostei a testa na porta do armário por um segundo e lembrei do dia em que eu entreguei a Arthur uma cópia para facilitar. Era sempre assim, eu facilitava, ele se acostumava e a linha do respeito ia ficando invisível. Eu não chorei. Eu fiz 3 coisas simples. Mudei as senhas, desliguei a rede de hóspedes e ativei o bloqueio de novos dispositivos. Depois liguei para a administradora do condomínio e pedi por e-mail a atualização do cadastro. Nenhum acesso, sem minha autorização, nenhuma entrega sem registro, nenhum visitante da família sem aviso. Às 20 horas, o banco me ligou. A gerente falou com voz profissional, mas havia um cuidado diferente. Madame Helena, confirmamos a origem da submissão. E o setor de fraude vai encaminhar a ocorrência. A senhora deseja manter o pedido de bloqueio preventivo. Quero manter até a perícia concluir, eu respondi. E quero uma cópia do relatório completo. Será enviado ao seu advogado, ela disse. Eu desliguei e sentei no primeiro degrau da escada. A casa estava quieta e eu senti uma coisa rara, eu estava segura dentro do meu próprio endereço. Na manhã seguinte, eu deixei na recepção do hotel de Nádia um envelope com 2 coisas: o endereço do escritório do Dr. Lohan e o contato de uma consultora financeira, terapeuta recomendada pela seguradora. Não era carinho. Era a última chance dela escolher uma vida que não dependesse do pai dela. E eu mandei para Arthur uma única mensagem sem ponto final. Não entre em contato. Tudo via advogado. Eu não precisava vencer de novo. Eu só precisava não voltar atrás. E se você está me ouvindo de Lisboa, Porto Braga, Faro, ou de qualquer canto de Portugal e da União Europeia, guarda isso, quem te ama não entra na sua vida com mala e chantagem. Entra com respeito. Se essa história te fez sentir alguma coisa, comenta de que cidade você está ouvindo em Portugal. E compartilha com alguém que precisa aprender a dizer não. E se inscreve para ouvir outras histórias onde a justiça chega sem grito.